Então, vamos lá. Boa noite a todos. Nós estamos no nosso webinário novamente. Toda quinta-feira a gente faz um webinário, às 9 horas, né? Os Diálogos Cidadania com a Iula, para discutir temas relevantes à sociedade. Então, hoje a gente está aqui com 3 especialistas. Eu tenho a honra de estar com 3 pessoas que vão falar conosco sobre inovação, tecnologia. Estamos colocando a palavra pandemia, que a gente está nesse momento. Vocês quiserem chamar de também pós-crise, pós-normal, a gente fica à vontade, que a gente vai discutir isso. Onde esse momento da tecnologia, da inovação, ela vem agora sendo pujante, né? Porque eu falo muito que a gente está vivendo numa apocalipse digital, né? 25 anos em algumas semanas. E aí, eu quero perguntar primeiro para o Paulo, quero primeiro agradecer, deixa eu apresentar os meus panelistas, né? Eu estou com Leonardo Freitas, cientista da computação, coordenador de empreendedorismo do Ministério das Ciências e Tecnologias e Inovação. Paulo Afonso Grangeiro, professor doutor da Universidade Federal São João del Rei, campus Divinópolis, e membro do programa Empreenda em Ação. Pedro Funchal, comunicólogo, empresário, especialista em gestão da comunicação e assessoria de marketing. Primeiro, eu quero fazer para vocês uma pergunta única. Qual a expectativa de vocês na área de ciências, tecnologia e inovação pós-crise? Acredita que algumas mudanças nos desafios informacionais da ciência? Vocês acham que a gente vai avançar? Já estamos avançando? Começo com você, Paulo. Olá, boa noite a todos, a todas. Primeiramente, gostaria de agradecer imensamente a Iula pelo convite, cumprimentar os meus colegas, o Leonardo, o Pedro. Para mim é uma satisfação enorme participar de um webinar com um assunto muito importante, que é ciência, tecnologia e inovação. E a pergunta, Iula, ela é bastante importante, porque nós, da academia, nós temos que estar preparados sempre para situações adversas que aconteçam. E a pandemia, o que ela mostra, né? Apesar de que ninguém vivo hoje, apesar que pouquíssimas pessoas vivas hoje passaram por uma pandemia há muito tempo atrás, que foi a gripe espanhola. Mas é uma situação muito adversa. E, com certeza, nós vamos sair diferentes, para pensar diferente, e um aprendizado que eu acho muito importante nessa situação de Brasil é de que, sem investimento em ciência, tecnologia e inovação, o país se torna dependente tecnologicamente e não consegue sair de uma crise. Então, não é diminuindo o investimento em ciência e tecnologia que você vai conseguir sair de uma crise. Então, é muito importante que a gente tenha, por parte das empresas, por parte do governo, né, uma articulação, e também junto com a academia, uma articulação para superar essa situação. Um exemplo interessante é que existem vários grupos de pesquisas no Brasil que estão conectados com os ensaios clínicos para a vacina, com capacidade de receber uma transferência de uma tecnologia, de conseguir produzir. Então, o Brasil, ele tem o Instituto Butantan, a Fiocruz, que surgiram há décadas atrás, né, há mais de 100 anos, e que hoje fazem a diferença. Então, é muito importante que a gente esteja conectado. Tem grupos de pesquisa trabalhando em várias frentes, não somente na prevenção, para doenças como essa, como também para diagnóstico e também tratamento da doença. Então, o Brasil tem centros de excelência que conseguem competir de igual com outros países. Você, Leonardo, seja bem-vindo. Qual que é a sua opinião desses 25 anos em 5 meses, né? Estamos 5 meses. Boa noite, Iula, muito obrigado pelo convite. Também cumprimento os colegas Paulo e Pedro, um prazer estar aqui discutindo ciência e tecnologia com a população, né, na ponta. Acho que essa é a nossa missão,
sendo servidores públicos, a gente precisa servir ao público, então de nada adianta trabalharmos aqui nos nossos gabinetes, né, montando políticas públicas, se a gente não está lá na ponta, sentindo, né, o termômetro da sociedade sobre o que está acontecendo, e até mesmo transmitindo para a população quais são os desafios atuais que a gente enfrenta na administração pública, né? Então, esse cenário eu vejo, claro, deixo aqui a minha lástima pela marca de 100 mil mortes, né? A gente está num cenário terrível, uma catástrofe, uma pandemia global, mas que tem seus ganhos para o mundo também, né? O mundo ele foi forçado a sofrer uma transformação digital numa velocidade que nós não imaginávamos, né? A pandemia, que é uma tragédia, forçou um avanço na nossa tecnologia. Até então, as pessoas não estavam acostumadas com seminários online, como que a gente tem aqui, com aulas online, as pessoas estão estudando em casa, estão trabalhando de casa. Uma transformação que nós imaginávamos que aconteceria talvez em uma década, né, aconteceu em alguns meses de forma muito forçada. E com isso, Iula, uma tecnologia eu vejo que veio com muita força nesses meses, que é a inteligência artificial. A inteligência artificial, ela não é uma tecnologia qualquer, não é uma modinha da vez por causa da pandemia. O desenvolvimento da inteligência artificial, eu acredito que é um marco tão grande para a humanidade como foi da energia elétrica, por exemplo. É algo que veio para ficar, ela benesse para toda a sociedade. Então, eu acredito que com a transformação digital que veio para ficar, no cenário pós-pandemia, o desafio da inteligência artificial, de essa tecnologia ajudar no desenvolvimento da sociedade, né, ajudar na diminuição da desigualdade social, a prover ferramentas e serviços para a nossa população, vai ser o grande marco nesse cenário pós-pandemia. Pedro, seja bem-vindo. Agora eu quero um olhar de um empresário que foi pego de surpresa. Sim, você vinha com um olhar, de uma hora para outra, vocês, empresários, foram pegos de surpresa. E como é que vocês viram vocês tendo que correr atrás dessa inovação também? A ciência também teve, o Ministério também teve, mas eu acho que vocês aí na ponta tiveram a relação com a população. Como é que está sendo isso para vocês? Bom, boa noite primeiro, Iula. Prazer estar contigo de novo. Paulo, Leonardo, obrigado pela oportunidade de estar conversando com vocês aí de tanto gabarito, né? Principalmente da academia, para trazer esse conhecimento para a gente. Estou aqui para contribuir exatamente dentro dessa visão, né? Como empresário, como comunicador, como observador desse processo aqui na ponta, como operador desse processo aqui na ponta, né? De fato, é isso que você falou, Iula. É problemático, por um lado, porque está acontecendo muita coisa muito rápido e a gente precisa se adaptar. Por outro lado, é uma série de oportunidades, mas eu acho que o principal ponto que eu gostaria de trazer aqui para a noite é exatamente a relação das oportunidades que as novas tecnologias propõem para os negócios, para os vários modelos de negócio, e as limitações que a gente tem como estrutura. E aí entra estrutura legal, estrutura de suporte mesmo, de infraestrutura. A gente está falando de um país, de forma geral, que tem conexão, conhecimento, know-how, academia, para gerar o mais alto nível de conteúdo, né, tecnológico, conteúdo científico, produção, startups por todos os lados. Por outro lado, a gente tem oferta de internet patética, preços caríssimos, a gente tem dificuldade de servidores, também serviços de servidores de dados, seguridade de dados, ou seja, uma série de outras necessidades que esse novo mundo exige e que, de forma geral, a gente vê também, aí eu como empresário especificamente vejo bastante dificuldade de migração, de adaptação para esse novo mundo. Então, eu acredito que o maior desafio no pós-pandemia, com essa nova realidade tecnológica, com essa nova estruturação da empresa, é que
a nossa legislação consiga andar tão rápido quanto a tecnologia propõe, né? A minha empresa é de gestão de pessoas, de recursos humanos, então eu lido direto com relações de trabalho, direto com legislação trabalhista, direto com regulamentações operacionais bastante complexas em indústrias, em hospitais, em escolas, que têm regulamentações diferentes, que têm uma série de entraves, muitas vezes, que não acompanham a possibilidade nem do meu querer. Como empresário, como empreendedor, eu quero implementar uma nova tecnologia, mas a lei não me permite essa solução tecnológica, porque se o fiscal bater na minha porta e cobrar, ele vai cobrar em papel, assinado à mão. Coisas que atualmente a gente está falando de reconhecimento facial, biometria, inteligência artificial, análise de Big Data, e o fiscal chega lá e fala, tá, mas cadê a ficha de EPI assinada à mão pelo funcionário? Então é exatamente essa dinâmica do novo mundo em relação ao que a gente tem como estrutura e legislação, acho que vai ser o nosso maior desafio. Paulo, você sabe que a gente até deixar para o pessoal que já conhece, que eu começo mando perguntas para os nossos panelistas, mas vocês me fazem fazer outras perguntas que no final as questões. Pegando o gancho, Paulo e Leonardo, pegando o gancho do Pedro, vocês estão vendo que a gente teve impacto causado pela crise, isso é fato, pelo novo coronavírus, e como é que a gente vai conseguir fazer essa transformação digital? Porque a gente está falando da parceria universidade, governo, empresa. Como é que a gente consegue? A gente teve esse impacto, mas a gente está vendo que você, Paulo, você está numa universidade com startup, Leonardo trabalhando com empreendedorismo e inovação dentro da universidade. Como é que a gente consegue trazer essa transformação digital para a ponta? É bem complexa a pergunta, né? Eu acho que, do ponto de vista de academia, não é muito a minha área, a parte da transformação digital. Acho que o Leonardo ele vai saber aprofundar bem nisso, né? Mas o que eu entendo dessa situação, o que eu acredito, é que nós temos que estar preparados para resolver problemas complexos. O nosso ritmo de mudança ele é altíssimo. E aí, problemas complexos é um dos mais... é uma situação que a gente precisa utilizar soluções, por exemplo, design thinking, aí o que eu posso trazer de conhecimento da academia é como resolver esses problemas complexos. Um deles poderia ser através do design thinking. Então, se a gente pensar que a transformação digital, ela não é somente o empreendedor pensar no e-commerce, mas ele começar a ter uma postura, né, daqui para frente, de que ele também pode ter esse canal de venda, né, e não somente pensar, só porque tem a pandemia eu vou utilizar esse canal de venda. Mas o que isso forçou? Os empresários, hoje, eles perceberam que eles podiam já utilizar esse tipo de canal. Então, eu acredito que a transformação digital seria mais para isso. Na academia, o que a gente tem que preparar é os nossos estudantes, para quando eles estiverem no mercado de trabalho, eles consigam resolver problemas complexos, que eles tenham a capacidade de se reinventar. E eu tenho certeza que o Pedro teve que fazer isso. Como empresário, ele teve que adquirir de um conhecimento, talvez que ele nunca tinha ouvido falar ou não tinha uma facilidade para desenvolver. Mas a formação, a academia, ela entra nesse sentido, preparando melhor os nossos profissionais saberem resolver problemas complexos. Hoje é a pandemia, o que pode ser daqui para frente? Então, o aprendizado tem que ser esse, a gente tem que estar preparado para saber resolver problemas complexos. E para você, Leonardo? O Paulo falou muito bem, acredito que a pandemia provou para todos nós que um país precisa ter condições de desenvolver produtos de alto valor agregado. Então, a gente está vendo agora na prática. O Brasil precisa fazer ventiladores com alta eficiência, desenvolver vacina. Desenvolver vacina não é só você chegar, um pesquisador genial ir lá e desenvolver. Tem que ter uma infraestrutura por trás que dê condições para uma rede de pesquisadores desenvolver um método para chegar nessa vacina, né? E uma série de outras necessidades que esta pandemia trouxe de soluções complexas. Soluções logísticas, vejam vocês a Coreia do Sul, que consegue mapear, usando a rede de telefonia,
possíveis contágios de uma pessoa para outra, dependendo de como ela se locomoveu na cidade. Existem startups do Brasil que já estão trabalhando nisso. Enfim, o que eu quero dizer é que isso está inserido num diagnóstico maior que a gente já tem feito há alguns anos de falta de densidade tecnológica no nosso ecossistema. O Brasil avançou muito na última década no fomento ao ecossistema nacional de empreendedorismo inovador das nossas startups. Em 2012, nós praticamente não tínhamos aceleradoras no Brasil, tínhamos incubadoras, mas a aceleradora era uma figura ainda muito nova, tínhamos mais ou menos 15 aceleradoras, hoje nós temos mais de 70, então existe crédito disponível, existe fomento, mas não existe demanda, não existe densidade tecnológica para atender à altura que esse fomento necessita. Então, somado a isso, vendo isso, o poder público precisa pivotar, né, precisa mudar o foco de atuação das suas políticas públicas para os estágios iniciais do empreendedorismo, para o estágio de ideação, para o estágio de early stage, quem está lá atrás. Ou seja, a gente não precisa de mais aplicativozinho para fazer cadastro. A gente precisa, como o professor Paulo falou, de soluções complexas de problemas da indústria, de problemas do mercado, da sociedade. E um último aspecto que se soma nesse diagnóstico do nosso ecossistema é o papel do Estado. É verdade, eu sou servidor público, a gente sabe que o Estado mais atrapalha do que ajuda quem quer empreender. O Estado é um peso nas costas do empreendedor, porque nós vivemos num país cuja legislação, infelizmente, parou no século XX. O Brasil está 20 anos, pelo menos, atrasado em termos legais em relação aos países ditos desenvolvidos, né, do restante do mundo. Então, é urgente que nós atualizemos a nossa legislação para permitir que esse empreendedor que quer resolver problemas complexos do Brasil e do mundo possa ter condições de criar a sua empresa, de gerar renda, de conseguir investimento e alavancar o seu negócio. Pedro, você gostou, né? Agora já falaram até o que você gostou, né? Como empresário e empreendedor, o que os dois falaram. Pegando esse gancho, até para você complementar, mas aí eu vou jogar para os dois juntos. Essa crise está gerando oportunidades? Vocês acham? Tanto, assim, cada um no seu setor, gerando oportunidades para você, empresário, para você da universidade, no campo Inovação e Tecnologia, e para o governo, como você, Ministério e Tecnologia, Leonardo, está vendo que isso vai trazer como você mesmo, vai trazer essa janela de oportunidades, vamos falar isso, está sendo uma janela de oportunidade para vocês três, universidade, empresário e ministério, vamos falar governo, fica mais fácil para as pessoas, como governo, eu estou aqui e vou chamar você, Paulo, como universidade, para ficar mais fácil para todo mundo que está nos assistindo. Isso está sendo uma janela de oportunidades para vocês se reinventarem? Inovação e tecnologia. Vamos lá. Yula, certamente... Perdão, Paulo, você quer começar? Pedro, você quer começar? Não, Pedro, pode falar. Tá aqui bom. A gente é de casa, eu falo que aqui é um webinário de casa. Mineiro fala assim, vai, Leonardo? Mineiro é assim, tá? Eu mais ou menos a minha história profissional tem sido um caminhar pela tríplice hélice, ou quádrupla, ou quíntupla, dependendo da linha teórica, né? Eu sou do setor privado, de origem, passei 9 anos trabalhando em multinacionais americanas de tecnologia da informação, depois entrei no setor público, no CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, responsável pelo fomento à academia, então eu conheci profundamente como é o estado da arte da nossa política de inovação na academia, no Brasil, e agora no governo, que eu estou, no ministério em que estou há 2 anos, eu tenho trabalhado com as empresas startups, diretamente com o mercado. A ponte que eu tenho feito agora, Yula, é justamente aproximar, como o Paulo disse, o nosso cenário científico, os nossos cientistas do mercado e da sociedade. A gente precisa criar instrumentos para que essas línguas tão diferentes consigam conversar. A linguagem do cientista e a linguagem do empreendedor. Veja bem, é importante a gente pontuar uma coisa. Nem todo cientista vai ser empreendedor e nem deve sê-lo. A gente não quer forçar ninguém a abrir empresa, não.
tem gente que tem perfil para ser cientista de laboratório, o país precisa desse perfil de profissional, precisa de ciência básica, mas o que a gente deseja é que quem quer ser empreendedor, quem tem o perfil de empreendedor e deseja sê-lo, que tenha as condições para fazê-lo. Então, essa aqui é a nossa missão atual, conectar esses mundos tão distintos. E falando em mundos distintos, né? Concordo plenamente, Leonardo. Eu acho que o caminho tem que ser esse, mas acho que tem que ser, inclusive, até mais profundo. A gente tem uma sociedade bastante complexa, bastante plural, que, de forma geral, quando a gente fala a respeito de ciência e tecnologia, academia, fomento, startup, a gente parece que pega uma linhazinha ali dos Faria Limers, né? Ou seja, um demográfico muito pequeno que acaba discutindo, tendo acesso a esse conhecimento mesmo, a essa prática, essa coisa toda. Então isso fica ali centralizado e a gente está falando de séculos de diferença entre o que a gente discute dentro da academia e o que a gente desenvolve de ciência e tecnologia dentro dessas startups, para o que o empresário da ponta faz e tem acesso, isso por custo, isso por estrutura, isso por conhecimento mesmo. Então, é aquela base, é educação, é acesso a essas ferramentas no campo de software, acesso a essa infraestrutura no campo do hardware. Então, quando a Iula pergunta crise é uma oportunidade, a minha formação até me faz cair num chavão, né, como gestor de crise em comunicação. Crise sempre é uma oportunidade. Qualquer crise necessariamente é uma oportunidade. Mas é uma oportunidade para quem? É uma oportunidade de forma geral ou é uma oportunidade para um ou outro que vai poder se destacar? Então é complicado a gente colocar toda a crise que a gente passa como sendo uma oportunidade, fica até meio classista, porque de fato não é uma oportunidade para muita gente. Muita gente boa, que tem boa intenção, batalhadora, não vai conseguir passar por essa crise, não por falta de tentar, mas por falta de acesso ao conhecimento, acesso à infraestrutura, acesso a uma série de questões. Então, enfim, é aquela questão. Poços de Caldas, onde a gente está inserido, zona rural não tem internet. E a gente não está falando de uma zona rural fazendinha, a gente está falando de grandes fazendas produtoras, de azeite, de abacate, de alta tecnologia, referências nacionais, e a internet não chega por falta de infraestrutura. Então, olha a perda dentro de uma questão de produção que poderia estar gerenciado por inteligência artificial através de drone, geomapeamento em tempo real e uma série de outras questões. Mas isso não existe aqui. Não adianta uma startup de São Paulo desenvolver essa tecnologia, porque isso não vai chegar aqui porque não tem poste para colocar a internet lá, então, rápido o suficiente. Paulo. Nossa, é bem interessante isso, tá? E até complementando São três realidades diferentes, colocaram legal. Muito bem. Isso, o que a gente está vivendo na academia hoje? Nas federais, nós estamos retornando o primeiro semestre somente agora. As aulas retornam aqui remotas em setembro. Qual o maior desafio? Ensinar à distância. Beleza, o professor vai trabalhar atividades síncronas, assíncronas, mas e o aluno? E aquele aluno, então, que está na zona rural, por exemplo, como o Pedro colocou, porque está na casa dos pais, ou ele voltou para a casa dos pais e não tem computador, ele não tem acesso à internet com velocidade compatível. Então, haverá realmente um processo de exclusão, infelizmente, porque nem todos terão a mesma oportunidade. Algumas grandes universidades, ou, por exemplo, a USP, o que ela fez? A USP deu chip para 2.000 alunos. Então, ela garantiu, mas a USP é uma universidade referência, ela é diferenciada, mas nem todas as federais conseguirão. Então, concordo, Pedro, é muito interessante isso, a oportunidade não será para todos. O que a gente percebe nessa crise é que empresas estão desaparecendo e algumas estão surgindo e melhorando mais ainda.
e é uma crise sanitária. Então, tem tipo de empreendimento que sofre com o isolamento. Então, restaurantes, lojas, várias fechadas. Moro em Divinópolis, eu vou para o centro, né, às vezes resolver alguma coisa, a quantidade de lojas fechadas. Então, realmente, é um momento muito diferente. E agora a gente tem que estar preparado para essas mudanças, né? A gente tem que pensar como nação e pensar no desenvolvimento. E aí o governo, ele é muito importante nisso, né? E eu concordo com o Leonardo. O governo detectou um problema sério, que é o que eu sinto hoje quando eu formo os meus times para hard science, por exemplo. A gente tem ideias super boas, a gente modela o negócio, mas a gente não tem dinheiro para prototipagem. Aí a gente não consegue testar. Então, aí que está o problema. Quem vai dar o dinheiro? De onde poderia vir esse dinheiro para financiar? Existe um modelo interessante, né? Como eu fiz o meu estágio sênior no MIT, nos Estados Unidos, eu acabei estudando um pouco sobre as universidades americanas. Existem dois modelos, né, de universidades americanas. O modelo MIT, que seria o modelo mais para royalty, ou seja, as tecnologias são licenciadas, e o modelo de Utah. A Universidade de Utah, ela forma startups, ela ajuda as empresas a serem criadas. Eles apostam nisso, tanto que Utah, ela passou o MIT em número de empresas que são fundadas a partir de ex-alunos. Mas de onde vem o dinheiro para que essas empresas consigam surgir numa universidade, as chamadas spin-offs acadêmicas? Vem de seed money. No caso de Utah, vem das empresas do Vale do Silício. Então, qual deveria ser a nossa fórmula? De onde deveria vir o dinheiro? Tem que ter investimento público, mas também tem que ter uma parte do investimento privado. Exato. Professor, se você me permite complementar... puxar uma conversa, Leonardo? Então, onde entra o governo para conectar esses dois mundos aqui? O Pedro e o Paulo. A gente está precisando conectar. Exato. O professor Virgílio, da UFMG, ele agora está até dando aula em Harvard. Ele, do Departamento de Ciência da Computação, ele tem uma frase que é muito interessante. O Brasil, ele tem muitos neurônios e poucas sinapses. Gostei. Então é isso, né? Nosso problema são conexões. A gente está falando aqui de conexão, não só conexões mentais, conexões de ideias, mas, como o Pedro falou, conexão física, conexão, infraestrutura de telecomunicações, né? Para resolver um problema que é a cultura empreendedora, que é algo que é muito disseminado em outras sociedades, e aqui ainda é um problema. Mas, olha, gente, a minha fala, antes de responder a tua pergunta, Iula, é muito otimista. Eu acredito que esse desafio da restrição tecnológica, ele vai ser superado muito em breve. Muito em breve. Gente, olha a revolução que a gente teve nas telecomunicações na última década, né? A quantidade de gente que tem acesso à internet, às redes sociais. Agora a gente tem iniciativas, por exemplo, iniciativas piloto. A brasileira, o SGDC, né, o nosso satélite geoestacionário, está dando internet aí para 12 mil escolas nos interiores do Brasil, vai chegar a 50 mil. A gente tem os Starlink, né, lá do Elon Musk, que prometem dar internet para o mundo inteiro. Então, eu acredito que é uma questão de menos de uma década para o mundo superar o problema da conectividade. Então, isso, a gente passando dessa fronteira, que vai ser um marco global, vai ser muito mais fácil. Agora, com a pandemia, com o EAD sendo disseminado, né, vai ser muito mais fácil a gente disseminar essa cultura empreendedora pelos rincões aí do nosso Brasil. Eu tive a oportunidade no final de 2018, de conhecer um programa na Indonésia de fomento ao empreendedorismo, de conhecer numa prefeitura da cidade de Surabaya. Gente, lá eu estava no meio do nada, digamos, a 6 horas de uma cidade grande, com internet de 4.5G, em que eu paguei R$15 num chip ilimitado por um mês. R$15. Quando que no Brasil você vê um negócio desse hoje em dia? Ainda não. Então, se na Indonésia tem, daqui a pouquinho está chegando aqui, sabe? Acho que é questão de poucos anos para a gente superar esse desafio da conectividade. E o governo, Iula, respondendo sua pergunta, tem um papel fundamental. Essa é a missão do governo, é conectar a oferta com demanda, né? Conectar quem provê o serviço
com quem precisa do serviço. A gente precisa resolver dores reais. E aí, me remeto à sua primeira pergunta. Esta pandemia tem sido, sim, para o governo, uma oportunidade de conexões. A gente tem feito parcerias como nunca antes. Parcerias que levavam muito tempo para serem formalizadas, que precisavam de todo um processo burocrático. Agora, devido à necessidade, elas foram aceleradas de forma nunca antes vista. Então, nós estamos com parcerias intragovernamentais, dentro da esfera federal, dentro com os estados e municípios, com outros países. O nosso próprio ministério está celebrando parceria, está desenhando parcerias, né, com os nossos países irmãos do Mercosul para fomentar startups, com países da União Europeia. Acabamos de lançar um estudo com a União Europeia, com um diagnóstico do nosso sistema de empreendedorismo, Brasil, Espanha, Itália. Então, são cenários que estão surgindo para colaborações numa velocidade que a gente não tinha notícia. Então, é sim uma oportunidade para o governo adentrar mais na sua missão de ajudar a população no desenvolvimento econômico e social do país. Vou pegar uma pergunta, gente, tá muito legal aqui os comentários, tá? Obrigada, Juliana, Fernanda, Isabela, mas eu gostei muito de uma pergunta aqui da Fernanda Garcia, que eu acho que vai para todos. A gente está falando dessa conectividade, o Pedro falou muito que a gente tem maior esse encontro universidade e empresariado nas cidades, vamos falar assim nas cidades grandes, mas assim, a gente sabe que a maioria é cidade pequena, é interior, tá? E a gente está perdendo muitos talentos. Vocês comentaram isso, que a gente tem muito talento. Até a Isabela Jimenez Lopes falou muito bem colocado, doutor Leonardo Freitas, dessa forma, desenvolver os talentos que estão dentro da academia e agregar valor à sociedade. Mas como é que eu mantenho esse talento e trazer consciência tecnológica para cidades do interior? Não estou falando Poste Caldas, que é e Campinas não, mas vocês estão entendendo, a gente está falando de cidades que tem, como Divinópolis, né, Paulo? Divinópolis, eu tenho Poste Caldas, que eu tenho 2 universidades federais, eu tenho interior, e as universidades estão vindo para o interior. Como é que eu não só viro uma cidade universitária? Vocês entenderam? E esses talentos não vão embora, porque os talentos, eu não sei como é que está em Divinópolis, Paulo, mas em Poços de Caldas os talentos estão indo embora, porque eu não estou tendo essa consciência de tecnologia, inovação e startup aqui. Como é que eu deixo isso nos interiores para a gente ter o poste de internet na zona rural? Entra aí, Pedro, fala você e depois eu quero todo mundo. Peguei uma pergunta aqui, gostei muito. Obrigada, Fernanda. Boa pergunta. Bom, Fernanda, de fato, eu acredito que o maior desafio no âmbito municipal é exatamente esse, é que a universidade cumpra o papel da academia, que é exatamente que o conhecimento gerado dentro da academia não fique dentro da academia, né? Não seja só para ficar fomentando conhecimento em cima de conhecimento, mas que isso possa ser aplicado de alguma forma dentro do município. Em Poços de Caldas, falando de experiência daqui, já foram criadas alguns projetos de incubadoras, né, que é o que chamam, incubadoras de novas ideias, incubadoras, que não foram para frente por uma série de questões. Aí é aquela questão, dentro do âmbito municipal, é muito difícil, porque o âmbito municipal ele é muito refém, ele é muito sensível a uma série de interesses políticos, interesses empresariais, que são muito locais. Então, aí é uma questão, até um apelo para o Leonardo e no âmbito, a gente precisa de uma política nacional de fomento, uma política nacional de educação, uma política nacional que integre a iniciativa privada junto com essas iniciativas, seja por meio de isenção fiscal, seja por meio de outras ferramentas de fomento, que consiga integrar isso e que, ok, a empresa não pode não ter necessariamente nem a consciência de que precisa, mas se investir em projetos que sejam desenvolvidos na universidade pelos alunos, que ajudem na prática da realidade da atividade dele, ou seja, tira os alunos da universidade, coloca dentro do ambiente privado, eles desenvolvem um projeto de tecnologia para melhorar um processo dentro de uma indústria, ou de uma fazenda, ou o que quer que seja aqui, e esse empresário ganha uma isenção por estar investindo, a universidade ganha por estar colocando esses alunos vendo a realidade de mercado na prática, e o empresariado ganha pela questão quase que é automática, né? Quase que
que por osmose de entender que pode melhorar muito a forma como faz atualmente se permitir fazer melhor, mais moderno, mais tecnológico, que é uma dificuldade do interior. Paulo, você que está no interior, você que é a universidade, como é que você vê essa realidade aí e como é que está sendo sua parceria no município? Como é que você está levando essa... Conta para nós. Que está faltando... Isso. Não, agora você voltou. Agora Divinópolis é uma... Isso. Divinópolis é uma cidade que está a 120 quilômetros de Belo Horizonte, então a gente sabe que reter talentos não é tão fácil. Nós temos 10 mil alunos por ano, nós somos uma cidade universitária, são 3 universidades públicas, nós temos a Federal São João del Rei, nós temos o Cefet e temos a UENG, mas não é fácil reter alunos, e a gente já identificou isso como um problema. Porque é difícil concorrer com os grandes centros. Então, as oportunidades, elas estão melhores nas capitais. E aí, é necessário uma descentralização disso. E o que está acontecendo hoje em Divinópolis, que é muito bacana? O SEBRAE, juntamente com a Fundação CERT, que é da Federal de Santa Catarina, escolheu 9 cidades mineiras para implementar o programa L, Programa Ecossistema Local de Inovação, que está fazendo um mapeamento das potencialidades das áreas, né, de tecnologia que teriam potenciais. Divinópolis, as áreas são saúde, biotecnologia, mecatrônica e tecnologia da informação, para conectar os diferentes atores importantes para que um ecossistema de inovação consiga sobreviver, que são governo, academia e setor produtivo. Então, pela primeira vez, Divinópolis tem esses atores pensando nos problemas do porquê isso não acontece e propondo soluções para conectar. Então, por exemplo, eu tenho uma parceria com uma empresa, a partir de uma bolsa que eu recebi do CNPq, eu aprovei para Divinópolis um projeto em parceria com uma empresa local, que é o programa DARE, Doutorado para Inovação, onde o meu aluno de doutorado tem uma bolsa de governo e a empresa me dá, em contrapartida, uma taxa de bancada. Então, são estratégias que o governo vem fazendo para conectar... Governo municipal, não, só para saber. CNPq, governo federal, o CNPq. Então, eu tenho um outro projeto com uma empresa de São Paulo, outros colegas meus aprovaram com outros projetos. Então, a gente precisa... uma coisa que o Leonardo disse muito bacana, e eu vou copiar essa frase dos muitos neurônios e poucas sinapses. A gente tem muito neurônio aqui também. Não é minha, é do professor Virgílio, da UFMG. Professor Virgílio, da UFMG, eu vou hackear essa sua frase, ela é incrível, ela diz tudo. O que nós precisamos é conectar as pessoas. Não adianta eu continuar na academia, no meu laboratório, atrás da bancada. Eu preciso sair. Tem uma frase muito boa do Steve Blank, que é da Universidade de Stanford, que é get out the building. Saia do seu office, saia do seu laboratório e vá entender o problema. Fazer pesquisa de campo. O que a universidade ela tem que pensar é o seguinte: não adianta ela desenvolver também soluções que o setor produtivo não precisa. Vou dar um exemplo. As 3 universidades mais empreendedoras do Brasil, USP, Unicamp e o FMG, elas têm, em média, 1.100 patentes. Somente 10% delas licenciadas. Ou seja, estamos engavetando também patentes. São várias as razões. Primeiro, não é a universidade que vai transformar uma patente num negócio, tem que ser a empresa. Mas será que essas patentes são realmente soluções de problemas que são necessidades? Isso é um fator. O outro fator também, será que as empresas também querem inovar? Realmente? Algumas preferem importar a tecnologia. Então, é cultura mesmo. Nós temos que formar cada vez mais profissionais. E aí, olha que interessante, quando eu fiz meu mestrado na Unicamp, em 1996, eu jamais imaginava o que é inovação. E eu estava na Unicamp.
Hoje, eu formo os meus alunos de doutorado já falando de modelo de negócio, já validando o modelo de negócio da tecnologia que ele está fazendo no meu laboratório. Então, dava para imaginar, há 20 anos, isso na minha cabeça? Não, hoje ela já faz parte do meu cotidiano e eu estou formando profissionais. O que eu sei disso? Esses profissionais, quando eles estiverem nas empresas, eles vão começar a querer solucionar problemas de forma diferente, pensando em inovação. Então, é realmente uma coisa que o Pedro falou, nós somos atrasados. Então, agora que disseminando essa cultura empreendedora nas universidades, nos próximos anos vamos ter melhores profissionais pensando em inovação nas empresas. E quem sabe, as empresas cada vez mais abertas. Olha que legal também, tem um programa do Sebrae, em parceria com o CNPq, chamado Agente Local de Inovação. Eu fui selecionado para ser orientador desses agentes locais de inovação nesse ano. Eu e mais 2 orientadores em Minas Gerais. E eu tenho 16 agentes locais de inovação, trabalhando cada um deles com 20 empresas. E o que eles estão trabalhando? Inovação nessas empresas, ajudando essas empresas a tirar o mito de que inovação você precisa de muito dinheiro, que você pode inovar em produto, em processo, em serviço, você pode inovar de diferentes formas, e é um programa muito legal porque está criando essa cultura. E são ações importantes, e eu acredito que no médio prazo isso vai causar uma revolução. O Leonardo disse coisa bem bacana, aumentou muito o número de programas de aceleração. Eu tive a oportunidade de participar de alguns, e alguns nem estão fazendo mais programas de aceleração, porque já deu o que tinha que dar. As soluções já surgiram, não está surgindo mais nada tão diferente. Mas o problema está agora onde? No desenvolvimento. A gente tem dinheiro para fazer ciência, mas não tem dinheiro para desenvolvimento. Não tem editais específicos, por exemplo, para desenvolvimento de protótipo. Outro detalhe, o Brasil é a 15ª potência mundial em geração de conhecimento, mas nós somos somente a 66ª em inovação. Nós não sabemos transformar o nosso conhecimento em riqueza. Nós sabemos muito, mas não fazemos o que sabemos. Daí que está o problema. Leonardo, nossa, muita informação para você. Agora você teve até mais para complementar esses 2. Professor, muito me emociona o senhor falar da importância das universidades, né, para a geração dessas spin-offs. Né? Eu sou filho de uma spin-off, eu trabalhei na SAN, que quer dizer Stanford University Network, então uma filha da Universidade de Stanford, né, que criou o Java, que virou essa tecnologia super conhecida. Então, eu vejo aqui no Brasil a USP, que é uma universidade muito importante para a geração de nossos spin-offs. Gente, o Brasil hoje, ele tem 11, 12 unicórnios. Desses 12, 10 tem alunos da USP como sócios dessas empresas. Então, para vocês verem a importância de uma universidade de ponta para a geração dessas empresas que vão mudar o mundo, né? E a gente precisa fazer com que cada vez mais as universidades dos interiores do nosso Brasil possam também fazê-lo. Um conceito que a gente trabalha muito também, e aí os céticos de inovação me perdoem, mas eu vou utilizá-lo, é a vocação regional. É um fato, tem regiões que têm vocações, e essas vocações precisam ter o seu empreendedorismo desenvolvido, né? A gente precisa trabalhar mais com o conceito de inovação aberta, que é um conceito tão recente, né? É inventado pelo professor Chesbrough em 2003, mas que agora está dominando o mundo. Antigamente, quando uma empresa queria desenvolver uma inovação, ela criava o seu laboratório de inovação, contratava os seus cientistas. Isso ainda é feito hoje, mas é muito mais barato a empresa compartilhar esse desafio com a sociedade, com outras grandes empresas, com universidades, com startups, com empreendedores. É isso que a gente quer fazer. E onde que eu quero chegar? Com isso, com a gente fomentando a inovação aberta, a gente consegue manter os talentos nos seus lugares de origem, uma vez que eles vão atender às demandas regionais do Brasil. Para isso que a gente precisa caminhar. Professor, existem ações
de desenvolvimento de protótipos, sim. Eu gostaria de compartilhar. Claro que muito distante da escala que a gente gostaria, mas existem. A gente, no Ministério, desenvolve o programa Conecta Startup Brasil, justamente para trazer desafios de inovação aberta para startups em estágio de ideação, em estágio de early stage. A gente traz empresas, indústrias, setor produtivo, 3M, empresas grandes, Boticário, essas empresas compartilham as suas dores e os empreendedores procuram solucioná-las. Então, eu acho que com esse tipo de inovação no Conecta, vejam bem, nós tivemos o critério de paridade para a primeira fase. Então, foram 100 startups que entraram, 20 de cada região do Brasil. Ok. Na segunda etapa, o critério foi apenas meritório. Vejam vocês, gente, a maioria das startups que passaram eram de fora da região sudeste e sul do Brasil. Então, o Brasil tem muita gente boa no norte, no nordeste, no centro-oeste. A gente precisa cada vez mais dar condições para esses talentos que estão nos rincões do Brasil escalarem e construírem suas empresas. Posso continuar com você, Leonardo? Só para pegar uma... Falando nessa conexão, o que você acha de uma política nacional de inovação? Para conseguir trabalhar esses municípios para respirar. Professora, parece que a senhora analisou a minha agenda desta semana. Não, juro que eu não olhei. Eu juro, eu estou trabalhando na Política Nacional de Inovação. Poxa, que notícia boa! Um esforço que está em curso neste mês agora, né? Nós estamos nos encontrando duas vezes por semana, mais ou menos 80 atores do ecossistema, gente de todo o Brasil. Só vou fazer um perdão, a gente está aqui com várias pessoas diferentes. Explica o que é essa política de inovação. Eu falei, mas você poderia explicar para nós qual que não os detalhes da sua conversa, mas o que seria isso de uma maneira geral. Tá, joia. Uma política, no geral, ela é um documento que dá diretrizes, né? A gente tem uma estratégia como um documento maior, e uma política é um documento que mostra como as linhas gerais de desenvolvimento do país, no nosso caso, no tema de inovação, vão se transformar em ações práticas. Então, nós reunimos... Já existe no Brasil um Sistema Nacional de Inovação estruturado, mas não existe uma política nacional de inovação. Então, está em curso, professora, neste mês agora, durante a pandemia, a construção dessa política. A gente está se debruçando durante aí o dia inteiro, por vários dias, mais de 80 atores do ecossistema muito relevantes, discutindo problemas reais da sociedade para a geração dessa política de inovação, que num cenário pós-pandemia, em que a inovação será uma base para a retomada econômica do crescimento do nosso país, ela vai ser fundamental. A gente já teve alguns passos que nos deram um construto para a construção dessa política. A Estratégia Brasileira para a Transformação Digital, por exemplo, que foi feita há 2 anos, foi uma base muito interessante, né? O próprio Plano TI Maior é também um vetor para essa estratégia, mas o momento não poderia ser melhor para a gente estar desenvolvendo essa estratégia e entregar esse produto que pode alavancar o Brasil. Isso pode melhorar os municípios. Agora a gente está falando governamental, que a gente está falando de uma política pública. Qual seria o impacto isso para os municípios? Sim, certamente. Se a gente está falando de uma política nacional, essa política chega na ponta. A gente está falando de uma diretriz nacional, por exemplo... cultura empreendedora é uma das vertentes que a gente está trabalhando na Política Nacional de Inovação. Por exemplo, criar uma trilha de formação empreendedora desde o ensino básico até a universidade. Nós não temos o poder, digamos assim, de forçar todos os municípios a implementarem uma trilha de empreendedorismo. A ideia é que nós incentivemos e criemos condições para que os municípios do Brasil o façam. Esse que é o papel da nossa política. Nossa, isso é uma notícia muito boa. Pedro, quais os principais pontos que você acha de atenção que uma empresa tem que ter agora para chegar nesse... Não gosto muito dessa palavra não, tá, gente? Mas vamos lá, desse novo normal. Nessa transformação disso tudo. Agora eu vou pegar você, empreendedor, ouvindo o governo, ouvindo a universidade,
Você falou muito dessa diferença de conectividade, mas como você, empresário, também pode buscar essa conectividade. Você falou assim que a universidade está distante, o próprio Paulo fez a sua meia crítica, fez a crítica, o próprio governo, agora eu quero que você olhe a sua meia crítica, entendeu? Cadê o empresário também, que como a gente está falando, é uma gestão compartilhada. Está muito legal que eu estou falando com os três, que para a gente conseguir que essa política que o Leonardo está falando para nós, eu tenho que ter a universidade e você junto nessa gestão compartilhada dentro dos municípios. Sim. Agora o empresário falando. Exatamente. Não, é uma questão que é bastante complexa, porque, voltando um pouquinho só como questão de contexto, como cidadão falando, como observador falando, comunicador falando, eu acredito que quanto mais players que tenham acesso a essas ferramentas melhores, vão melhorar o jogo, e melhorando o jogo vão melhorar o rendimento, emprego e renda, desenvolvimento do país. Então, isso é para uma questão geral. Agora, um pouquinho mais egoísta, né, visão de empresário mesmo, de fato, eu estou fazendo, e daí os concorrentes que se virem. Então, a gente precisou melhorar os nossos processos, até porque a primeira demanda da nossa atividade foi desestruturar a nossa sede, né, a convivência do administrativo ali, e passar para home office. Então, a gente fez isso, basicamente implementando tecnologias de rede, internet, a coisa toda, fizemos a coisa acontecer e, ok, agora uma das ideias é que a gente nem volte mais com a empresa fixa, porque a gente já poderia ter voltado, aqui Porto Caldas está relativamente tranquilo, aberto, mas está funcionando muito bem de casa, os resultados estão melhores do que antes, enfim, motivação da equipe. Então, quanto a isso, está excelente para dentro dessa nova realidade. Dificuldades agora, novas questões que a gente não tinha. Por quê? A gente tinha um servidor físico, a gente tinha estruturas físicas, a gente tinha burocracias físicas. Agora a gente tem uma estrutura na nuvem, a gente tem processos virtuais, a gente tem uma série de outras questões. Então, essa semana agora, eu estou contratando uma consultoria de TI exatamente por uma preocupação que eu não tinha antes, que não era uma realidade, que é a seguridade de dados. Todos os meus arquivos agora estão na nuvem. Eu nunca tinha pensado, até 2019, né, até o final de 2019, sobre sequestro de arquivos. O sequestro para mim era outra coisa. Daí me veio essa preocupação agora, que é me atualizando, estudando, vendo essa realidade agora, que existe uma modalidade dentro do campo empresarial, que são hackers que entram no seu servidor, criptografam seus arquivos e cobram em Bitcoin uma fiança para te devolver esses arquivos todos. Então, uma empresa como a minha, que tem arquivos de, enfim, centenas de funcionários, mais contratos, mais clientes, mais uma série de outras questões, é uma preocupação real. Eu falei, peraí, eu preciso agora de um sistema que me dê proteção para a minha empresa, para os meus clientes, para os meus funcionários. Então, seguridade de dados, a própria estrutura de hardware, né? Ou seja, agora, meus computadores já não tem mais Office na máquina, tudo na pacotes online. Então, se cai a internet, não trabalha mais. Não existe mais trabalho offline. Então, eu preciso de boa internet em todos os meus locais de trabalho, que agora é casa de funcionário, quem está em home office, quem está no escritório. Então, realmente, as preocupações de quem está fazendo essa migração digital são outras, são completamente outras, assim. O escritório, basicamente, fica fechado a semana toda. Então, eu tinha preocupações de deixar bonitinho para receber um cliente. Agora, minha preocupação é uma webcam melhor, uma iluminação. Estou vendo meu rosto um pouco escuro aqui pela live da hora. Então, já vi que o professor Paulo ali está com uma ring light lá, que eu vi que já dá uma iluminação legal. Falei, é uma preocupação que eu não tinha. Antes a minha preocupação era a minha recepção bonitinha, cafezinho, uma aguinha. Agora são outras. Olha, Pedro, eu estou quase vendo o futuro na bola de cristal que virou na minha testa aqui com essa iluminação.
Novas preocupações, né? A gente não tinha isso. Então, de fato, está muito cedo para a gente poder, até como empresário, poder diagnosticar o que está vindo por aí. Eu sei que está vindo muita coisa e cada dia é um desafio diferente, cada momento, cada processo que a gente muda é uma situação de aprendizado constante. Então, essa questão de sair da zona de conforto e manter-se atualizado e aprendendo cotidianamente, para mim, é uma realidade que não vai ter mais opção para o empresário que quiser manter um papel de destaque dentro do mercado. Não tem essa opção. Não, isso não é para mim. Não, isso não quer, isso não funciona para o meu negócio. Não é mais uma opção. Seu negócio precisa estar atualizado e mudando cotidianamente e implementando processos que envolvam gestão e tecnologia cotidianamente, senão você está fora do jogo. Professor Iula, posso ter a palavra? Tá, pode. Joia. Gente, o meu papel o papel de vocês, mais do que eu, é apontar os problemas e o meu papel é trazer soluções. Então, eu queria trazer uma boa notícia personalizada para cada um dos três. Vamos lá. Vamos lá. Professor Paulo, o que o senhor falou é verdade. A gente tem uma série de iniciativas de fomento dispersas, né? Mas uma realidade é que elas são desconhecidas do nosso grande público. Então, a gente vê na prática, muitas vezes, por exemplo, um empreendedor de Poços de Caldas, ele fica sem ter acesso ao crédito público porque ele não sabe que a FINEP abriu um edital lá no Rio de Janeiro para startups de todo o Brasil. Ele não sabe que, enfim, que a gente tem muitas coisas acontecendo pelo país. A gente teve essa preocupação e, com isso, a gente juntou todos os programas federais em um só portal. Trago para vocês já em primeira mão. Ele ainda não foi lançado, vai ser lançado agora neste mês, que é o Startup Point. É o gov.br/startups. Ele ainda está em MVP, não está no produto final, que vocês vão ver ali, ainda é um esqueleto, mas a ideia é a gente horizontalizar o acesso ao conhecimento das fontes governamentais de fomento. Então lá vocês vão encontrar mais de 40 programas federais de apoio a startups. Desde o programa que ajuda o estudante, por exemplo, o programa Centelha, a gerar sua ideia, até o programa que dá R$1 milhão de ticket para uma startup que está no Vale da Morte e precisa escalar. Então tem programa do Sebrae, são 12 instituições governamentais que estão nesse portal, e a nossa intenção, professor, é que no próximo ano ele seja o portal único para submissão para qualquer um dos nossos programas de fomento. Nossa. A gente acha que com isso vai conseguir atingir mais pessoas. Iula, agora para você. Então, peraí, Leonardo, então deixa eu te perguntar, que tem a Fernanda aqui fazendo uma pergunta disso, que eu que agradeço. Espera aqui, ó. Gostaria de saber como pessoas já formadas que não têm ligação direta com a universidade podem conseguir incentivos na área de desenvolvimento de tecnologia? Sim, certamente. Fernanda, por favor, olhe o nosso portal de Startup Point, gov.br/startups. Lá você pode dizer em que estágio de maturação a sua startup está, no seu caso, que é uma empreendedora iniciante, imagino eu no estágio de ideação. Você vai clicar lá em ideação, vão aparecer quais os programas federais que são para o seu perfil de empreendimento. Tá bom? Então vai ter mais ou menos. Agora me dá minha boa notícia. Você tem que me dar minha boa notícia. Você ia falar. A sua boa notícia é a seguinte: um outro diagnóstico muito sério que a gente tem no ecossistema atualmente é a falta de diversidade. O ecossistema de empreendedorismo no Brasil e no mundo, ele é absolutamente masculino. Eu posso falar aí por alto que mais ou menos 90% do ecossistema é composto por homens. Nas nossas reuniões, a gente tem sempre, aqui é um caso, infelizmente, a maioria masculina, né? E a gente sabe, Iula, através de estudos científicos comprovados, que startups que são lideradas por mulheres ou que têm a maioria de mulheres em seu quadro societário, elas performam melhor do que startups que são lideradas por homens.
elas conseguem mais investimento, elas tendem a escalar mais do que startups que são lideradas por homens. Então, por isso, a gente lançou um programa, agora, neste ano, chamado Mulheres Inovadoras, em parceria com a FINEP, que é justamente para trazer mulheres, mais mulheres, para empreender em empresas de base tecnológica. Ele já rodou esse ano e já tem orçamento garantido para o ano que vem para rodar de novo. A gente pretende que seja um programa contínuo, um programa de Estado. Então, acho que é uma boa notícia, né? Muito e por boa último, notícia. Pedro, até anotei. Agora boa notícia. Ele trouxe notícia boa para nós três. Ó. A minha fala não é só de boca para fora, viu? A gente mergulhou fundo nesse diagnóstico das dores do empresariado brasileiro para o nascimento, para o crescimento e também para a falência de empresas. A gente sabe que no Brasil a falência é um pecado. Né? O empreendedor que vai à falência, ele praticamente não consegue mais obter crédito para abrir uma nova empresa. Em outros países isso é celebrado. Tem países em que o empreendedor, quando ele não consegue, quando ele obtém sucesso na sua empresa, ele é preterido para conseguir crédito de novo para abrir uma outra. Porque ele já tem experiência, ele já sabe o que dá errado. Né? Então, gente, a gente, nos últimos 3 anos, então vejam vocês, é um esforço de Estado que perpassou governos, né? A gente embarcou num diagnóstico profundo e num exercício de muita humildade. A gente sabe do lado de cá, apesar da gente ser motivado por uma forte literatura teórica, né, que dá base para a construção das nossas políticas públicas, quem conhece a dor do ecossistema é quem está na ponta, é o empreendedor e não o burocrata que aqui vos fala. Então, a gente reuniu mais de 70 órgãos, tá? E aí as associações de startups, AB Startups, AB Fintechs, as grandes startups, muita gente, para fazer um grande diagnóstico e construir um documento, uma lei que a gente chama de Marco Legal de Startups. Essa lei, que foi construída nos últimos 3 anos, ela abrange aspectos de ambientes de negócios, melhoria do ambiente de negócios, de facilitação de investimentos, dá mais oportunidades de injeção de capital nas startups, de relações trabalhistas, que é um ponto sensível, mas a gente sabe que tem um perfil específico nas empresas tecnológicas. Eu estou falando de um trabalhador que tem nível superior, que ganha acima do teto do INSS, muito comumente, e não um trabalhador explorado, que a gente conhece, né, de plataformas. Esse trabalhador altamente qualificado, ele precisa de mais flexibilidade para poder empreender, para poder trabalhar em startups. O Brasil hoje perde muito, e o Pedro certamente vê isso na prática, né, perde muito capital intelectual nesse alto nível por conta da nossa forte carga trabalhista para esse segmento. Então, a gente também tem propostas para flexibilizar as relações trabalhistas para as nossas startups de tecnologia, para esse perfil de profissional altamente qualificado. E, por fim, também uma outra dor, Pedro, é que o Estado ele não consegue comprar de startups. Hoje em dia, uma startup ela não tem bala na agulha para participar de uma 8666, né? Ela não tem capital de giro, não tem tração suficiente para isso. Então, às vezes, Paulo deve ter visto isso na prática, muitas vezes, o governo fomenta que uma startup desenvolva uma solução, uma bolsa do CNPq, enfim, com seja lá qual instrumento de repasse for. Depois, o próprio Estado não consegue comprar essa solução, porque o nosso arcabouço é tão amarrado, né, que não permite. Então, a gente também traz uma proposta para que o Estado possa contratar startups para desenvolver testes de solução, para desenvolver soluções, e caso essas soluções tenham êxito, que o Estado possa comprar de startups. Essa proposta já está pronta, a gente já tem um projeto de lei redondinho, passou pelas 29 áreas do Ministério da Economia, Ministério da Ciência e Tecnologia, ele está indo para a Casa Civil e está indo já para o Congresso, já tem uma comissão especial no Congresso instalada para debater esse tema. A coisa está andando muito rápido, ainda mais agora com esse cenário de pandemia. Então, a boa notícia que eu te trago, Pedro, é que a gente está com uma expectativa muito forte de que neste ano ainda, no máximo no próximo ano, a gente tem uma revolução burocrática aí, que vai facilitar muito a vida do nosso empreendedor.
A Isabela Jimenez Lopes, ela é servidora da Fiocruz e também ela fala que a instituição dela também possui um programa Inova Fiocruz com a possibilidade de vários editais em diferentes formatos. E ela te faz uma pergunta, Leonardo. Se existe previsão para a abertura do programa Centelha no Rio de Janeiro? Acho que você que conhece, porque, desculpa, esse eu não conheço. Deixa eu só corrigir a Isabela. Isabela, não sou doutora ainda, viu? Talvez no significado original lá no latim, talvez, mas ainda não tenho meu doutorado, ainda hei de tê-lo. Isabela, o programa Centelha, eu participo da gestão dele, não sou o gestor, mas estou lá entre os colaboradores. Ele é um programa descentralizado, né? Então ele é feito em parceria com as fundações de apoio a pesquisas estaduais. Por isso que o calendário do Centelha ele é assíncrono. Cada estado da federação está em um estágio de um pouco para frente, um pouco para trás, em relação aos outros estados nesse programa. Então, sim, existe previsão para abertura no Rio de Janeiro, mas está dependendo do acordo com a FAPERJ. Então tá, você já te respondeu, Isabela. Gente, eu quero fazer a última pergunta para vocês. Eu ficava horas com vocês, só recebi uma notícia dos 3 aqui. Mas eu quero fazer a última que a gente está falando também, que a gente comentou muito, que a gente está nessa revolução, nesse novo, né, que está vindo para nós, 25 anos em 5 meses. Vocês acreditam, começando com o Paulo, você acredita que a inovação e a tecnologia vai ser ela que vai nos tirar dessa crise, que vai trazer o desenvolvimento econômico? Porque a gente está perdendo muitos empregos, mas eu não estou falando emprego de demissão, deixa eu até me corrigir. A gente está vindo com empregos formais que vão acabar, a gente já está vendo, o próprio Pedro falou que já mudou sua forma de trabalhar, home office, tudo, muitas coisas que ele tinha, ele deixou de ter, então a gente está fazendo um rearranjo das profissões, vamos se falar assim, até podem me corrigir que eu estou tentando achar esse nome certo, porque eu não vou falar que as profissões vão acabar, a gente está fazendo um rearranjo. Você acha que a ciência, a inovação e a tecnologia pode ser ela que vai dar esse up para a gente sair dessa crise, que a gente sabe que é sem precedentes, mas pode trazer ao Brasil um novo patamar econômico? Pergunto para os 3. Tá, eu acredito e aposto com certeza. Todas as sociedades desenvolvidas, elas apostam no conhecimento, na inovação para o desenvolvimento. E usa a criatividade para isso. O brasileiro é muito criativo. Nós temos uma população criativa. O brasileiro, quando vai para fora do país, e eu tive essa oportunidade de fazer meu pós-doc numa grande universidade, a gente vê o tanto que nós somos criativos. A gente não tem as mesmas condições que eles. Então, a sociedade, ela tem que apostar nisso, no conhecimento. E mais do que gerar conhecimento, é transformar esse conhecimento em riqueza. Pega o exemplo de Singapura. Singapura não era nada há 30 anos. É claro que tudo bem, é um país pequeno. Pega a Coreia do Sul, também é um país pequeno, tudo bem. Mas eles transformam conhecimento em riqueza. Então, eu aposto muito nisso, de que com o nosso talento, com a nossa criatividade, a gente consiga evoluir. Mas são vários fatores para que isso possa acontecer. Então, tem que ter uma política de governo, uma política pública que incentive, que favoreça, menos burocrática. A universidade também ela tem que ser menos burocrática. Eu trabalho com empreendedorismo dentro da academia e sei o tanto que é difícil a mudança de mindset. E é bacana, nem todos serão pesquisadores e empreendedores, com certeza. Nem todo mundo vai sair empreendedor, mas não dificultem quem quer ser. Você, Leonardo? Professor Paulo me deixou sem palavras. Exatamente, esse é o espírito. Professor. Mas ele respira isso, né? Olha, gente, eu ponho nisso a minha carreira de servidor público. É nisso que eu acredito. O Brasil precisa de pesquisa, desenvolvimento e inovação para se tornar um país desenvolvido. Né? E esse é o nosso caminho que está por vir.
Assim eu espero. Nas nossas startups, não é à toa que a gente investe tanto tempo e tanto recurso nesse tipo específico de empresa. É porque a gente acredita que elas podem transformar o país, gente. A gente vê o exemplo lá fora. Nos Estados Unidos, já tem 20 anos que são as startups que são as geradoras de emprego e renda naquele país, e não as grandes empresas. Iula, a gente está sofrendo o processo de transformação digital. Cada vez mais as grandes empresas estão automatizando seus postos de trabalho. Isso já não é mais livro do Júlio Verne. A gente já vê no shopping o McDonald's com caixa automatizado, né? Então, cada vez mais as grandes empresas vão demitir as pessoas e mecanizar, automatizar os seus postos, ainda mais com a inteligência artificial crescendo tanto. Então, gente, a solução para que os nossos 13 milhões de desempregados, que a gente consiga reduzir essa taxa, está nas pequenas empresas, nas micro e pequenas empresas, especialmente está nas startups. Então, nessa minha jornada como servidor público, eu tenho muita satisfação em fomentar esse tipo de empresa, porque sei que estou gerando renda, estou gerando empregos para o país. E ainda mais, se a gente conseguir gerar um unicórnio, eu acho que já valeu tudo a pena. Porque o retorno que uma empresa dessas dá para o país é muito grande, gente. Vejam vocês, vejam o Waze. O que o Waze significa para Israel? É uma empresa, né? Dá um retorno gigantesco. Então é para isso que a gente está caminhando. Pedro? Bom, para mim, especificamente, cenário menos burocrático, acesso a crédito, desoneração de acesso, principalmente acesso, toda essa questão é acesso, né? Acessibilidade é o que o empresário precisa para conseguir fazer o que é, teoricamente, a aptidão original dele, né? Então, quanto menos entraves, mais fácil é para a gente fazer o que a gente está se propondo a fazer. Então, quando a gente fala acesso a crédito, concorrência bancária, crédito mais barato, juros menores, enfim, tudo isso é importante. Legislações que acompanhem a tecnologia, acompanhem os novos processos, acompanhem a nova forma de fazer, né? O Leonardo falou a respeito da 866, que eu trabalho praticamente diariamente com licitação pública, essa coisa toda, e de fato é complicadíssima, e eu vou te falar tranquilamente que 90% do poder público que abre licitações pela 866 não faz ideia do que estou fazendo. Eu tenho que revisar muito edital. Eu falo, não, está tudo errado. Então é complicado, realmente. Assim, uma lei é ótima se funciona. Se ela não funciona, então ela não é tão boa assim. Então, acesso, imposto sobre produtos tecnológicos, subsídio, enfim, tudo isso que a gente vem falando, facilitar burocracia, acabar com fórum, com cartório. O dia que acabar com o cartório no Brasil, metade dos problemas que a gente tem acabou. Que a Santa Blockchain nos ajude, né? Faz 10 anos que existe assinatura digital, pelo menos mais que isso. Eu trabalhava na associação comercial de Taubaté há mais de 10 anos e já tinha assinatura digital. E ainda hoje existem processos que eu não posso assinar digitalmente. Não, você tem que vir aqui assinar. Eu falo, gente, está no meio de uma pandemia. Você quer que eu pegue meu carro, saia na rua, pegue uma caneta e resolva isso, sabe? Então, facilitar legislações que possibilitem que a tecnologia existente, prática, funcional, atue no nosso cotidiano, assim, já seria meio caminho andado. Olha, Pedro, eu acredito uns 10% no Bitcoin, mas eu acredito 200% na blockchain. Eu tenho certeza que a blockchain vai destruir esse cartoricismo, digamos assim, mundo afora nos próximos anos, né? Iula, eu queria fazer uma convocação aos nossos espectadores, gente. Como eu falei para vocês... Não, então uma galera boa
viu aqui conversando, tô adorando, Fernanda, Diva, Rita, todo mundo mandando coraçõezinhos agora para vocês, tá? Eu também. Esse processo de marco legal, Pedro, te peço até desculpas de não ter me aprofundado muito nas propostas, porque são propostas que ainda são passíveis de serem modificadas naturalmente, né? Mas ele vai para o Congresso Nacional. Gente, quando uma proposta vai para o Congresso Nacional, ela sai das nossas mãos, do Executivo, e fica nas mãos do Legislativo, que são os representantes do povo. Né? Então, nesse processo, Pedro, a gente precisa muito de vocês empresários, de vocês empreendedores, cidadãos, que pressionem os seus deputados, os seus senadores, para apoiar esse projeto, enfim, ou apoiar aquilo que vocês acreditam. Então, eu clamo vocês que acompanhem esse processo. Hoje em dia, as tramitações no Congresso são muito transparentes. Você vai lá no site da Câmara, bota lá startups, vai aparecer quais são as tramitações sobre o tema, você clica em acompanhar, gente, e o site vai te mandando e-mails a cada audiência que vai ter, cada votação para você participar. Então, a gente precisa muito da população, a pressão popular é que vai fazer isso passar. Não, tô rindo aqui, Leonardo, que tem até mãe aqui, todo mundo. Oi, mãe, a gente aqui tem a mãe dos outros aqui, você viu? O Paulo até deu oi para a mãe dele aqui, tem a mãe do Pedro, adoro as mães aqui assistindo. Mãe não precisa mudar, mãe pode continuar do jeitinho que tá, porque mãe é legal. Gente, eu adorei estar com vocês, tá? Muito obrigada mesmo. Assim, vocês trouxeram informações aqui que o pessoal quer agradecer, como o pessoal falou que é possível fazer ciências e tecnologia no Brasil, não é só em grandes centros, que a gente está vindo com o Leonardo trazendo boas notícias para nós, que esse é um movimento do governo em querer trazer a inovação e tecnologia para o país. O Pedro animado, dizendo que as empresas também estão topando e que a ciência está junto conosco. Eu acho que mais do que nunca, o que eu acho que essa pandemia nos trouxe, essa conectividade entre os três setores, que eu acho que fazia muito tempo que não se conversavam. E assim, a gente tem que ver o lado positivo da pandemia, estou olhando isso, que a partir do momento que eu tenho três setores que não estavam conectados, agora eles estão tendo obrigado a conversar, a dialogar, para chegar a um determinado objetivo comum. Então, eu quero agradecer vocês três, né, quer dizer, muito obrigado, e eu espero contar outra vez com vocês agora, eu vou abusar de vocês. À vontade. Então, tá bom. Então, tá bom. Eu que agradeço, a oportunidade incrível, agradeço o Leonardo, o Pedro, a Iula. Para mim é sempre uma satisfação enorme falar sobre esse assunto que muito me motiva, me empolga e que eu tenho certeza que vai mudar o futuro desse país. Leonardo? Obrigado. Gente, eu trabalho em um lugar de apaixonados. Esse ambiente de empreendedorismo é um lugar em que as pessoas entregam as suas vidas para essa causa, né? Certamente o empresário muitas vezes é um funcionário que largou tudo porque ele acredita que pode mudar o mundo, né? Aquele sonho utópico de mudar o mundo. Infelizmente ele cai no Vale da Morte depois, mas a gente está aqui para ajudar que ele saia dele, né? Então são pessoas que acreditam no que fazem, que são entregues, muito distantes daquele conceito de servidor público jogando paciência, antiquado que a gente tem, né? Eu trabalho com muita gente boa, acreditem que no Estado brasileiro são servidores de carreira que estão dedicados a isso. É um prazer para mim fazê-lo. Eu, em particular, gente, eu adoto muito a postura do nosso ministro Marcos Pontes, que é da transparência. Eu sou uma pessoa muito acessível, é parte da minha missão ajudar os empreendedores, então eu deixo à disposição os meus contatos para quem quiser. Certamente eu posso não resolver o seu problema, mas certamente eu posso encaminhá-lo para alguém que vai saber te ajudar, tá? Deixo à disposição o meu LinkedIn, Leonardo Freitas, linkedin.com/IN/LS Freitas, Leonardo Souza Freitas, LS Freitas. Fico à disposição para contatos futuros. E, mais uma vez, Iula, obrigado pelo convite, obrigado aos colegas pelo debate de altíssimo nível. Aprendi muito com vocês aqui hoje.
Não, já trocaram até figurinha, que é só para contar para vocês que no bastidor eles já trocaram informações e telefones que eles vão continuar isso. Então a gente tem que fazer parte de uma rede que vai transformar mesmo esse país. Pedro, para você dar seu abraço, seu tchau para nós. Agradeço demais, professor Paulo, assim, referência, né, na área de ciência e tecnologia, então, prazer conversar contigo. Leonardo, prazerzaço falar contigo, bacana saber que estamos caminhando dentro desse conceito de, enfim, de principalmente criar novas perspectivas, porque, de fato, não que a gente estivesse fazendo absolutamente errado, mas, de forma geral, sempre há essa ideia de que a gente poderia estar fazendo muito melhor. E saber que existem ferramentas, formas sendo desenvolvidas para viabilizar esse máximo potencial de quem está batalhando é excepcional. Espero que dê certo, estou na torcida. Iula, obrigado pelo convite. Obrigada. Mais uma vez, é um prazer sempre falar contigo. Para quem assistiu aí, boa noite. Obrigadão. Quem não assistiu, todo mundo eu vou mandar, a gente joga isso daqui no YouTube para ficar disponível e depois a gente faz pequenas, eu estou aprendendo isso, né? Tecnologia e inovação, pequenas pílulas. Uma que vai ficar muito marcada, Leonardo, é da Sinapse, que essa a gente vai fazer. Tá bom, gente? Um abraço e muito obrigada. E obrigada por todo mundo que assistiu. Vera, Rita, Fátima, Isabel. As mamães estão todas aqui, a Diva, Vera Lúcia Grangeira, a mamãe de todo mundo, a Fernanda, a Isabela, o Lucas Della Testa. Então, quero agradecer a todo mundo por estar aqui contribuindo com esse webinário. E obrigada novamente a todos. Um abraço.